Graça e paz, igreja, que Deus esteja abençoando ricamente a vida dos irmãos. Quero agradecer as diversas mensagens que recebi, as orações, e Deus tem cuidado de nós. Fiz uma cirurgia, né, e tudo correu muito bem, e dou graças a Deus porque Deus me inseriu esse privilégio de fazer parte de uma igreja tão amorosa, tão carinhosa, que cuida dos seus pastores, que cuida um dos outros, e isso aí é um privilégio muito grande. Vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos numa série de pregação em cima da oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 10. Nós estamos ali apenas com o versículo 10, mas eu quero convidar a igreja para que a gente possa fazer a leitura do 9 até o 10, para a gente pelo menos se situar no contexto. Vamos orar, vamos fazer essa leitura todos juntos, por gentileza. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de podermos estudar e meditar na tua palavra. Fale, ó Senhor, aos nossos corações, porque se o Senhor não falar, Senhor, ninguém mais fala. Ó Espírito Santo, aplica a tua palavra em nossos corações, manifesta a tua salvação, muda, Senhor, os nossos corações, que possamos perceber e ver e entender as coisas espirituais que só podem ser discernidas espiritualmente, ó Pai. Portanto, precisamos da tua ação em nossa mente, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, imagine a seguinte situação: Noé, quando recebeu a mensagem de Deus de que iria destruir o mundo, imagine Noé tomando a seguinte decisão. Ele começa a investir em rebanhos, comprando mais terrenos, comprando terras. Das duas umas, uma conclusão que a gente pode chegar ou Noé não entendeu muito bem a mensagem de Deus, ou ele não acreditou em nada de que Deus havia lhe dito. É a mesma coisa aqui da mensagem das boas novas à igreja. Nós recebemos a mensagem de que Cristo veio, o Rei se manifestou, veio em forma de homem há mais de 2000 anos, e de que Ele haverá de voltar de forma definitiva, e que tudo que a gente conhece, esse mundo como a gente conhece hoje, haverá de ser refeito. Quando nós aplicamos este mesmo tipo de questionamento às nossas vidas, a gente faz a seguinte pergunta, algumas perguntas. Por que nós insistimos em não se submeter a essa mensagem de que o reino de Deus já está entre nós? Por que nós insistimos em colocar as nossas esperanças ainda nas coisas deste mundo, mesmo sabendo de que tudo isso será refeito? Por que nós colocamos ainda o nosso coração, o nosso intelecto e todas as nossas forças para defender ideologias ou sistemas de governo, sistemas políticos ou governantes, colocando as nossas esperanças em cargos, em contas bancárias, sabendo que tudo isso vai ser refeito e o mundo como nós o conhecemos hoje será completamente diferente? O crente precisa sintonizar a visão que ele tem deste mundo, de uma forma que ele possa saber e sempre trazer a lembrança que nós vivemos em dois reinos coexistentes, e de uma forma em que todo esse sentimento de desordem que ainda habita dentro de nós, esse sentimento de desconcerto deste mundo, haverá de ser ainda resolvido, mas não nas coisas deste mundo, em uma mensagem, sim, numa ação poderosa do Espírito Santo. A gente precisa relembrar constantemente dessa verdade. Essa foi a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O reino está próximo, o reino já está entre nós. Vamos meditar nessa petição: venha o teu reino. O que essa petição, venha o teu reino, tem a falar a cada um de nós?
antes a gente precisa contextualizar essa petição, venha o teu reino, dentro desse contexto da oração do Pai Nosso. Os discípulos pediram ao Senhor Jesus que ensinasse a orar, e Jesus ensinou. E a oração do Pai Nosso, nós podemos compreender ela como dizer que há os dois propósitos. O primeiro propósito, de que essa oração ela serve como modelo, como esboço, de como nós devemos nos aproximar de Deus e como nós podemos conversar com esse Deus eterno e pessoal. O segundo propósito da oração do Pai Nosso, a gente precisa entender de que a oração do Pai Nosso é um esboço das prioridades e da vida cristã em sua completude, pois estabelece prioridades em nossas vidas. João Calvino, ao descrever e analisar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ele divide em 6 partes. As 3 primeiras petições têm a dizer com a honra e a glória de Deus. As outras 3 petições têm a ver com particularidades da nossa vida. Então, daqui de pronto, a gente já tem esse modelo de que a prioridade da nossa vida é buscar a honra e a glória de Deus. E depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Lembre que a oração inicial, as 3 primeiras petições, Pai, nosso que estás nos céus, nos fala de que nós somos tratados como os filhos e nos fala a respeito da soberania de Deus. Santificado seja o teu nome, nos fala aqui da honra e da glória de Deus, da sua santidade, da sua majestade. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos fala da existência de um reino superior, nos fala de propósitos e de que nós devemos também priorizar as nossas orações a propósitos muito mais abrangentes, globais e eternos. A oração do Pai Nosso funciona como esse gabarito de avaliação da nossa própria oração. Como é que está a nossa oração? A nossa oração, o conteúdo da nossa oração são muito mais petições particulares ou nós temos deixado para trás propósitos muito mais abrangentes, globais e eternos nas nossas orações. Graças a Deus, Deus tem levantado a nossa igreja como uma igreja intercessora. São diversos grupos de oração aqui da nossa igreja. Se você não faz parte de um grupo de oração, procure, pode me procurar, as lideranças, os nossos pastores. Fale, eu quero fazer parte desses grupos de oração. Na nossa oração aqui, diariamente, irmãos se reúnem para orar. Os homens e as mulheres também se reúnem em 24 horas de oração, em orações semanais, orações diárias também. E quando a gente vai ver a lista desses grupos de intercessores que Deus tem levantado aqui na nossa igreja, a gente vê que a lista ali de oração é mais pelos necessitados, pelos enfermos, é pelo avanço do Evangelho em países ainda não alcançados. Nós oramos e intercedemos pelas autoridades constituídas da nossa nação e todos os poderes. A nossa igreja tem sido levantada pelo Senhor. Venha fazer parte. Não deixe de fazer parte desse grupo seleto de filhos e filhas de Deus que tem essa conversa face a face com Deus. Uma das melhores frases que eu vi dessa semana no livro do Sermão do Monte de Martin Lloyd-Jones disse que o cume mais elevado que o homem pode ter é quando ele está de joelhos e face a face em conversa com Deus. Não há lugar mais elevado quando o homem está de joelhos conversando com Deus. Não deixe de fazer parte, irmãos. Quais são? Quais são as verdades que estão inseridas nessa petição? Venha o teu reino. Nós estamos acostumados a ouvir aqui desde criança, a ouvir e decorar a oração. E muitas vezes a gente se esquece das riquezas que estão encerradas nessa simples frase: venha o teu reino. A primeira verdade que nós podemos ver aqui, venha o teu reino, é de que nós recebemos uma notícia de que existe um reino superior e eterno. Nós recebemos a notícia que esse reino está vindo, existe uma dinâmica, existe um processo que está acontecendo.
e nós estamos inseridos nisso. Quando nós oramos, venha o teu reino, é como se o sistema de atualização do nosso GPS, localizado nesse mapa da eternidade, fosse atualizado em nossas vidas, e nós lembramos de que nós não estamos apenas inseridos no mapa geopolítico do Brasil, ou do Canadá, dos Estados Unidos. Diversos irmãos estão nos assistindo aqui em várias partes desse planeta. Nós, então, estamos inseridos nesse mapa geopolítico, mas, ao mesmo tempo, estamos inseridos, localizados, nesse mapa da eternidade. A oração, essa petição, venha o teu reino, nos atualiza e nos lembra constantemente. Nós precisamos saber que estamos inseridos neste mundo e num reino superior. Nós fazemos parte desse reino. Essa é a mensagem principal do Senhor Jesus Cristo, que disse: o reino está próximo, o reino já está entre nós. E quando a gente tem essa consciência de que o reino já está entre nós, a gente levanta naturalmente o primeiro questionamento: que reino é esse? Que reino é esse? Toda a Escritura nos dá a notícia da existência desse reino, de um Rei eterno e soberano, grandioso, infinito em seu ser, soberano, Criador do universo e de toda a criação, de um Rei que sustenta e que mantém todo o universo. Nos fala também desse Rei soberano que criou duas categorias de seres. Que categorias são essas? Anjos, seres espirituais. Parte desses anjos se rebelaram e foram lançados à terra. Parte desses anjos serve ao Senhor e o adoram diante do trono do Senhor lá no céu, e age em todo o universo. Outro tipo de categoria de seres criados foram os homens. Esses se rebelaram em toda a sua totalidade. A Bíblia é a história desse mundo criado, perfeito por Deus, e da rebeldia, e narra também a história da rebeldia de parte desses seres, e também fala a respeito desse grande plano de resgate, desse Rei soberano que vem resgatar e redimir os seus eleitos e toda a criação. A palavra de Deus nos fala a respeito da existência desse reino em diversas partes das Escrituras. A gente vê isso nos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu vou citar aqui alguns versículos. Salmo 103, versículo 19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ele domina sobre tudo. Primeiro livro de Crônicas 16:31, alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Novo Testamento nos fala também sobre o reinado de Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo o principado, de toda a potestade, de poder e de domínio. Efésios 1, 20 e 21. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Hebreus 12, 2 nos fala a respeito desse reinado de Cristo também. Ele está assentado à destra do trono de Deus. Ao mesmo tempo, irmãos, aqui eu quero que vocês prestem atenção, ao mesmo tempo que a palavra nos fala desse reino mais abrangente, desse reino que já existe, ao mesmo tempo ela nos fala a respeito de um reino, de um reinado mais específico. Para a gente entender isso, a gente precisa entender que lá no céu, diante do trono de Deus, seres, os anjos e a alma daqueles que já foram para o céu, se encontram diante do Altíssimo e o servem de forma dedicada e de forma natural, e de forma absolutamente dedicada. Só que isso não acontece aqui na terra. Os rebeldes insistem em não considerar e aceitar o reinado de um Deus Todo-Poderoso, o reinado de Cristo. A palavra, a Escritura, nos dá essa esperança de que um dia esse reino, que já foi estabelecido entre nós, ele será completado de forma absoluta aqui na terra. Esse reino já foi inaugurado, e esse reino foi inaugurado e se iniciou aqui na terra com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a vida dele, com a morte de Cristo, o Rei soberano que se fez homem,
nascido de mulher, cresceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Esse ato, com agenda marcada na história, se deu o início da inauguração do reino aqui na terra, do reinado de Cristo aqui na terra. Haverá um dia em que esse reino será estendido e será completado em toda a sua plenitude. Por enquanto, esse reino ainda é invisível e atua dentro de nós, em cada um dos regenerados. Esse reino avança e haverá um tempo em que toda a terra verá a glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. O reino já foi estabelecido, já foi inaugurado, mas ele será completado em toda a sua plenitude. O reino já foi instaurado. Ele será completamente estabelecido com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse reino avança. E o Senhor Jesus Cristo nos deu um modelo de como ele avança. Ele contou algumas parábolas, e dentre essas parábolas ele compara o reino de Deus, o reino dos céus, como um grão de mostarda. Mateus 13, 31 a 33, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou pelo campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Jesus também compara o modo de crescimento desse reino dos céus a como se fosse um fermento. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 partes na farinha, até que tudo fosse levedado. O reino de Deus, portanto, irmãos, nós recebemos a notícia de que o reino de Deus invadiu esta terra com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós também recebemos a notícia de que haverá um dia de que os rebeldes que não se submeteram ao reino de Cristo haverão de ser julgados e condenados no poder do Senhor Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, no reino do Filho do seu amor. O reino de Deus continua a avançar nessa terra, e toda a terra verá a glória de Deus de uma maneira externa e de uma maneira visível. Por enquanto, o reino de Deus age transformando vida, transformando caráter, age nos corações dos eleitos, de uma forma invisível, de uma forma discreta, mas haverá um dia que ela será totalmente visível e totalmente externa. Cientes, irmãos, de que esse reino já foi instaurado, de que está entre nós, isso demanda algumas implicações em nossas vidas. Nós recebemos então, quando nós oramos, venha o teu reino, traz-nos a lembrança de que esse reino tem um rei. Esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Ele reina soberanamente sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo o poder, sobre todo o domínio. 1 Pedro 3,22 fala que depois de ir para o céu, o Senhor Jesus está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. O Senhor Jesus disse em Mateus 28,16: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Marcos 16, versículo 19 diz: Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós lembramos e trazemos constantemente a nossa lembrança que de nenhum tipo de análise pode ser feita nesse mundo sem nós considerarmos e termos a nossa cosmovisão alinhada de como esse mundo funciona. Nem o mais inteligente dos estadistas ou de um analista econômico, financeiro, social, político desse mundo tem a sua análise limitada se ele não tem uma compreensão de que este mundo, a história desse mundo só pode ser compreendida a partir de um entendimento desse reino eterno e absoluto de Deus coexistente com esse reino. Martin Lloyd Jones disse que a chave de compreensão de toda a história da humanidade está na compreensão de podermos compreender
este mundo com o entendimento do reino de Deus que já está entre nós. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós lembramos a cada um de nós, a igreja, que nós somos os súditos deste reino, nós somos representantes deste reino. Cada um de nós temos o potencial da manifestação do poder deste mundo de Deus, da eternidade, onde quer que a gente esteja. A gente se lembra que nós temos esse poder de manifestação em potencial em cada um de nós, onde cada um dos servos e das servas do Senhor, súditos, que fazem parte desse povo de propriedade exclusiva, nação santa, esse povo de Deus, aonde quer que esse povo esteja, eles têm que impactar. Ali há um potencial grandioso de manifestação a qualquer momento do poder do reino de Deus, desse reino de Deus. Esses filhos e filhas de Deus são detentores de uma mensagem poderosa capaz de mudar a estrutura e a realidade deste mundo. Quando nós compreendemos que nós temos essa mensagem poderosa, a gente não consegue deixar de anunciar, porque essa mensagem é a única que tem o poder de mudar este mundo. Nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de sistema tem esse poder de acabar com toda a maldade e desconcerto deste mundo, a não ser que essa transformação venha de dentro. Em razão dessa corrupção que ainda habita dentro de cada um daqueles que não aceitaram a Cristo, e há resquícios em cada um daqueles que ainda aceitaram, haverá um dia que isso, todo tipo de resquício da corrupção haverá de ser eliminada, mas nenhum tipo de estrutura ou de sistema de pensamento que a gente conhece lá de fora pode ser mudado se não houver uma transformação do coração do homem. Quando nós oramos, venha o teu reino, a gente se lembra de que esses que são súditos desse reino, que fazem parte desse reino de Deus, têm alguns privilégios. Dentre esses privilégios, eles têm essa capacidade de poder conversar tete a tete com o Senhor soberano, Rei do universo, através de um poderoso instrumento, simples de manuseio, mas difícil de também exercer, que é a oração. A oração é um privilégio de que cada filho e filha de Deus tem de poder conversar de forma direta com o Senhor do universo. Um dos privilégios também que esses filhos e filhas de Deus têm é que eles foram comprados e resgatados do império das trevas e foram transportados para o reino da luz, do Filho, do seu amor. Face disso. Em nenhum momento maligno pode tocar em uma dessas vidas, em nenhuma dessas vidas, a não ser com a permissão de Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, a gente se lembra que a igreja é um agente ativo, que funciona nesse mundo, que tem o papel deste mundo de levar essa mensagem, de anunciar essa mensagem poderosa, de que o rei já chegou, de que o reino vai ser estabelecido e que ele virá a segunda vez resgatar e os seus eleitos, já foi resgatado, mas agora de forma absoluta, e também haverá de julgar aqueles rebeldes que não se submeteram ao senhorio de Cristo. Nós precisamos resgatar nas nossas orações esses propósitos mais absolutos de que nós temos esse papel também de orarmos pela vinda do Rei. Nós lembramos que quando nós oramos, venha o teu reino, de que nós estamos orando para que o Pai, pedindo para que o Pai mande mais trabalhadores para a sua obra. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós lembramos de que temos uma responsabilidade de influenciar, de impactar cada área, aonde quer que a gente esteja, todas as esferas da sociedade. A gente precisa resgatar e redimir não só a nossa vida, a nossa agenda diária, o nosso tempo. Precisamos redimir o nosso tempo, como nós administramos nossos recursos financeiros, sabendo que este mundo que nós conhecemos não se resume apenas isso. Existem muito mais coisas por aí que estão por vir, coisas que nós não conseguimos nem compreender como esse mundo será refeito. Nós precisamos então redimir a nossa profissão, precisamos redimir a política, a nossa economia, tudo que a gente faz, o nosso casamento, a nossa vida, e fazendo isso a gente vai preservando
a gente vai conservando a sociedade. O reino de Deus está crescendo, irmãos, e aqui já parto para o final. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós nos lembramos que toda a maldade que habita este mundo, que todo o mal, que todas as adversidades, que todas as doenças, que todas as enfermidades, que a morte, um dia isso tudo terá fim. E que todas essas adversidades que acontecem, que vêm de forma abrupta em nossa vida, fazem parte de um plano elevado do Senhor, que muitas vezes a nossa mente não consegue compreender, mas um dia tudo isso terá um fim. E aqui eu quero encerrar, irmãos. Esse reino está crescendo e haverá um dia que ele será completamente estabelecido. A você que não se sujeitou ao senhorio de Cristo, submeta-se ao senhorio de Cristo em sua vida, pois um dia ele virá como juiz todo soberano. Não queira ser encontrado por esse juiz todo soberano como um rebelde. Queira encontrar com ele como filho amado dele. E eu encerro aqui com uma pequena história que eu vi esses dias de um menino que estava lendo uma história, um livro, e falava a respeito de um rei que tinha perdido o seu reinado e os inimigos invadiram esse reinado, amarraram a princesa, fizeram os súditos de escravos, e ele estava lendo aquele livro e de repente a mãe dele fala: menino, vai dormir. E ele, querendo saber como é que terminava a história, ele já foi direto para o capítulo final. Leu o capítulo final e dormiu. De manhã cedo ele acordou, voltou para os capítulos anteriores, e à medida que ele ia lendo o livro, ele falava em voz alta: princesa, não se preocupe, você está amarrada aí, mas o rei já chegou, o rei está entre nós. Fique calma, fique tranquila, ele vai vir e vai te soltar. À medida que o menino lia o livro, ele via os súditos como escravos, ele chegava e falava em voz alta: fique tranquilo, o rei já está entre nós, ele está levantando um exército entre nós, e ele virá, eu sei que ele virá, porque eu vi o final da história. Essa é a história, irmãos, da nossa vida. O rei já está entre nós, o rei já levantou um exército poderoso, que tem um papel poderoso aqui na terra. Esse rei, falta ainda alguns que ele está levantando, mas a trombeta já está na mão do anjo. Prestes essa trombeta irá ser tocada, e antes que ela toque, para a vinda absoluta desse reinado absoluto de Cristo, de uma forma gloriosa, enquanto ele não toca essa trombeta, vamos nós anunciar, exercer o nosso papel de falar que o rei está chegando. Que Deus esteja abençoando poderosamente a nossa igreja, que Deus esteja falando aos nossos corações. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua mensagem, te agradecemos porque o Senhor age de forma soberana entre nós, porque o teu reino, Senhor, já foi estabelecido, e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, lembra-nos constantemente, diariamente, de que o nosso coração não pode ficar, Senhor, firmado nas coisas deste mundo, mas sim no teu reino, que já foi estabelecido. E sim que nossos ouvidos, as nossas mentes possam estar voltadas para o toque da última trombeta, mas ao mesmo tempo não nos esquecendo daqueles que ainda sofrem lá fora, que ainda precisam ouvir essa mensagem. Dá-nos intrepidez, dá-nos essa consciência, reaviva dentro em nós, em cada um dos teus filhos, essa mensagem poderosa que o reino já está entre nós. Nós oramos, Senhor Deus, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos e as consolações, que a alegria, a paz do Espírito Santo seja sobre a tua igreja e sobre toda a face da terra. Amém.